paz de nosso Senhor Jesus. Nós estamos em um período maravilhoso, que é o mês família, um mês muito importante, e oro ao Senhor para que esse mês, as mensagens que ouviremos, edifiquem as nossas famílias, para a sua honra e para a sua glória. Todos os jovens, quando chegam a uma certa idade, um certo período da sua vida, começam a programar o seu futuro. E normalmente o seu futuro inicia-se com uma esposa e um marido, para que eles possam finalizar os seus dias aqui na terra, não em solidão, mas com um companheiro ou uma companheira que esteja ao seu lado na sua idade avançada. E como disse Salomão, quando vêm os maus dias e chegam os anos dos quais vier dizer, não tenho nele contentamento. Deste momento em diante, as suas mentes começam, assim como uma bússola, buscar pessoas que eles imaginam ser ideal para os seus fins de vida. A mulher, mais que os homens, é claro, passam a sonhar em todos os sentidos, seja na parte física, na parte mental, sabedoria nesse caso, e maior prioridade é dada à parte financeira, se a pessoa realmente é bem financeiramente, para que encaixe com a sua personalidade. Porém, muitas vezes esquece de olhar especialmente a parte emocional e, mais importante, a parte espiritual do seu futuro cônjuge. Nunca seria o meu conselho. Deveria alguém buscar o seu cônjuge sem consultar a sua palavra, a palavra de Deus, ou mesmo o Espírito de profecia. Porque esse tema, ou em muitos outros assuntos, você terá orientação profética para a formação de uma família feliz, que é o plano de Deus para todas as pessoas. Se realmente queremos formar um lar ideal para dar continuidade nos céus, diz a palavra de Deus, que devemos buscar a orientação de Deus, pois muitos lares hoje estão se desfazendo pelo motivo de ter buscado o seu cônjuge, assim como buscou Sansão, contrariando até mesmo a vontade dos seus pais. Diz a coluna inspirada, porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas do teu irmão, nem entre o teu povo, para que tu vais buscar a mulher dos filisteus, aquele circunciso. E disse Sansão a seu pai, toma-me essa, pai, porque ela agrada os meus olhos. Desceu e falou a mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. Está escrito em Juízes, capítulo 14, 3 ao 7. E o mais curioso é que Sansão perdeu os seus olhos e também perdeu a sua mulher, que agradava os seus olhos. Mas casamento é assim, como de Sansão. Tem se multiplicado muitos, e em maior parte desses casamentos, não querendo generalizar a todos, não tem uma duração longa, pois está longe de ser o que Deus idealizou para nós, seres humanos. Esta é uma responsabilidade que necessita de muita oração, pois a família, que é o coração da sociedade e da igreja e da nação, mesmo sendo o menor núcleo da sociedade, ela deve ser identificada como procedimento de Deus, que é o autor e o organizador das famílias. A família tem a sua identidade, a paternidade divina, pois dele se originou. Nunca se arrependa, então, de haver se casado. Ou seja, tomar cuidado com a frustração e a decepção. Se você realmente é um cristão e já tem o seu lar formado e crê na onisciência de Deus, nunca colocaria o seu casamento em dúvida. Pois se a nossa vida está nas mãos do Criador, Ele proverá todas as coisas que você sonha em sua vida, inclusive o casamento. A frustração que você deve ter não é pelo seu casamento, e sim por você estar frustrado consigo mesmo, porque a sua confiança em Deus está sendo colocada à prova. Pois a frustração é o dedinho de Satanás que semeia a dúvida, desconfiança em quem? No poder e na providência divina dentro do seu próprio lar. Se o casal depositar a sua vida e o seu futuro nas mãos do Criador, eu posso afirmar que nunca, e repetirei, nunca você dirás, eu me arrependo de haver casado, ou até mesmo estou decepcionado com o meu matrimônio. Por quê? Porque na verdade Deus é o autor da felicidade do casamento. Muitos se alimentam no seu dia a dia de pensamentos e palavras que trazem incerteza nos seus próprios lares. Tais como, se eu tivesse casado com aquele ou com aquela outra, talvez teria sido diferente. Aquele jovem ou aquela jovem me trataram até melhor que você. Eu não sou feliz, é porque eu me casei contigo. São essas palavras
frustração. São essas palavras de frustrações que machucam o seu cônjuge e, em muitos dos casos, levam o casamento a uma ruína irreversível. Assim como exemplo do primeiro casal, no Jardim do Éden, lançaram de uma forma indireta a culpa sobre o Criador, aquele que desejava o seu bem e a felicidade, que pensou em você quando disse: não é bom que o homem esteja só. Em uma experiência de uma família que Jesus levou alegria, ele diz, desejado todas as nações, daquele lar ascenderam jubilosas ações de graça, e Deus foi glorificado por meio do Filho, que restituíra a esperança ao dar força ao aflito. Este homem e sua família estavam dispostos a dar a vida por Jesus. Nenhuma dúvida lhe enfraquecia a fé, nenhuma incredulidade lhe imaculava a lealdade para com aquele que lhe levava a luz ao assombrado lar. Está em Desejado das Nações, página 134. Porém, muitos lares estão ainda com essa sombra da frustração, de arrependimento, de decepção, e elas devem deixar que Jesus traga a luz. Essas famílias devem deixar que Jesus traga a luz, que Jesus restaure a confiança que um dia foi depositada nele. Casamento é uma instituição divina, não é uma instituição humana. Ela é santa e deve ser preservada como tal. Diz também a serva do Senhor que o sábado e o casamento foram uma instituição ordenada por Deus lá no Éden, a fim de serem preservadas, sagradas, santas. Essas duas instituições de origem divina têm sido desrespeitadas e tratadas como nulas por homens e mulheres cujo coração está inteiramente voltado na prática do mal. Eu queria também mencionar sobre o planejamento familiar, visando a importância da educação, porque isso também faz parte da identidade da nossa família. Em muitos dos casos, essa frustração acontece logo no início do casamento, porque as atenções estão voltadas para si, porque querem ser acariciados, não querem acariciar, querem receber elogio, não querem dar elogio, desejam ser tratados como rei, como rainha, e os dois sofrem, e seu lar entra no estado de decomposição, de fracasso e ruína. Não deveria ser esse o momento de permitir que Deus continue atuando de uma forma completa. Faça um planejamento familiar. Se ele deseja ser o rei e se ela deseja ser a rainha, por que não trazer os príncipes, as princesas para fazerem parte dessa família real? Não seria talvez essa solução para restaurar o que Deus deseja em lá? Diz que muitos estão enfermos física, mental e moralmente, porque a sua atenção está voltada exclusivamente para si mesmo. Poderiam ser salvos desse estado de estagnação pela sadia vitalidade e a diversidade da mente dos mais novos e incansável energia das crianças. Está em Lar Adventista, página 160. Diz ainda que aquele que deu a Eva e deu a Adão por companheira, ordenou que homens e mulheres se unissem em santo matrimônio para constituir famílias cujos membros, por lado de honra, fossem reconhecidos como membros da família celestial. Lar Adventista 159. Talvez esse plano divino seja a solução, pois o egoísmo que se manifesta de variadas formas, segundo as circunstâncias e a organização peculiar dos indivíduos, deve morrer. Se tivesses filhos, e vosso pensamento fosse compelido a desviar-se de vós mesmos para o cuidado das crianças, para instruí-los e ser-lhes um exemplo, ser-vos-ia isto uma vantagem. Quando dois formam uma família, como no vosso caso, e não há filhos para pôr em exercício de elemática, a paciência, a tolerância e o verdadeiro amor, há necessidade de constante vigilância, a fim de que o egoísmo não consiga a supremacia, para que não vos torneis sempre exigindo atenção e cuidado, que não vos serão na obrigação de conceder a outros. Está em Lar Adventista, página 159. Todo esse conselho que foi lido, que são oferecidos pela serva do Senhor, ele tem que ser planificado e com muito cuidado, porque quando o Senhor disse frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, em Gênesis 28, ele não estava dando também a permissão para que uma só família
enchesse a terra. Porque existem muitos lares que estão dando início a uma nova nação, com suas dezenas de filhos, e isso é prejudicial nos tempos em que vivemos, pois a educação, com tal prioridade, tão essencial, é um compromisso dos pais, e não das empregadas, e não dos parentes, que está sendo colocada agora pela necessidade financeira do lar, e se não for bem planejada, trará tanto mal como um casal que está sem filho, frustrado com as suas próprias situações. Frustrado e decepcionado, assim como vimos no início desse tema. Se não for com a direção divina, nem mesmo com os filhos poderá lá sair dessa armadilha do inimigo. Imagine que se todas essas frustrações acima mencionadas danificam o casamento, multiplique agora o dano se por acaso já existem nesses lares filhos que ouvem tais afirmações negativas ou mesmo percebem de seus pais essas decepções. Que influência positiva será passada na educação deles? Nenhuma. E para piorar, poderá estar traumatizando as suas jovens mentes em achar que todos os lares serão fracassados assim como são os deles, trazendo uma nuvem de decepção, de dúvida e incerteza no seu próprio futuro. Quero também dizer que na família nunca se deve deixar de aprender em todas as etapas da vida do casal. Antes de concluir, quero deixar registrado algumas perguntas. Qual é o seu papel a desenvolver na história da criação? Quem você é na família? Qual é a sua responsabilidade como pai ou como mãe designada por Deus? A quem estás representando no menor núcleo da sociedade que é a família? Está representando a Deus ou ao inimigo de Deus que é Satanás? Porque a cada etapa da vida, desde que uma pessoa descubra que tem a sua própria personalidade, fará também a sua própria escolha, e esse aprendizado no dia a dia irá formar o seu caráter, e isso sucederá em todas as etapas da nossa vida, inclusive dentro de uma família. Devemos entender que aprenderemos e daremos exemplo para outros que nos observam, pois é impossível, inclusive dizendo nós, vivemos de maneira que não exerçamos influência no mundo. Membro algum da família poderá exercer-se em si mesmo, de maneira que nenhum outro membro não se sinta influência que o espírito. A própria expressão da fisionomia terá influência para bem ou para mal. Seu espírito, as suas palavras, as suas ações, as suas atitudes, para com os outros, são inequívocas. Se ele vive no egoísmo, circunda sua alma de uma atmosfera má, ao passo que, se estiver cheio de amor de Cristo, manifestará cortesia, bondade, terna consideração para com os sentimentos de outros e, por atos de amor, comunicará àqueles com quem convive sentimentos brandos, gratos e felizes. Manifestar-se-á que ele vive para Jesus e aprende diariamente lições a seus pés, dele recebendo luz e paz. Estará habilitado a dizer ao Senhor: pela tua brandura me viestes a engrandecer. Está em Lara Adventista, página 33. Esse texto, pela brandura, está em 2 Samuel, capítulo 22. É um cântico, e eu digo para vocês que todas as famílias deveriam ler esse cântico no seu lar, tá bom? O mais importante é que, se o meu aprendizado alcançado nas etapas da minha vida alcançar a minha descendência, estarei semeando minha família, não a frustração, não a decepção ou a desconfiança, e sim a certeza de que minha família tem a linhagem divina, uma filiação de origem celeste, uma descendência exemplar. E por outro lado, se eu não consigo semear essa boa semente, brotará em minha linhagem familiar natureza pecaminosa, alimentada por desejos carnais, sem o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Então, tomemos cuidado, porque o nosso aprendizado vai ajudar muito para auxiliar a minha família a não se frustrarem e ajudará também a todas as pessoas que estão me observando, servirá de exemplo a outras famílias ao meu redor. Existe um serial chamado Killer, são 4 seriais de família. Eu queria trazer alguns exemplos dessas famílias. Separamos alguns casos reais de pessoas que matavam com a ajuda dos familiares, tá?
final, será que família que mata unida permanece unida? Diz essa revista. Uma das famílias, chamada Taverdiev, ou Taverdieva, na Rússia, liderada por Inessa Taverdieva e o seu marido Roman Koikova. A família de Stavropol, na Rússia, assassinou 30 pessoas ao longo dos seus 6 anos. Além do casal, 2 das suas filhas, uma de 25 e 13 anos, também participaram desses crimes. Entre as vítimas da família estava uma criança de 7 anos e 2 adolescentes que viram os seus olhos arrancados. De outra família, chamada família Cunningham, publicou um livro com um título bem assustador: Todo mundo da minha família já matou alguém. Os Cunningham é uma família bem típica, a não ser por um detalhe: existia uma maníaca tia por organização, um padrasto inconveniente, uma irmã sarcástica, uma matriarca cheia de vontade, o irmão controverso, e eles têm os seus problemas. Para começar, não se dão muito bem entre eles, nem são exatamente próximos, só que de uma coisa une aquela família: todo mundo ali já matou alguém. E como exemplo bíblico também quero trazer a geração de Caim, por suas ações deixou marcado em suas gerações maldade, prostituições, acumulando muitas mortes no currículo familiar. E por que arriscar o futuro da nossa família, caindo nos mesmos erros, se nós podemos aprender com os erros de famílias que, por acharem que eles são responsáveis suficientes para permitir que Deus os ajude, trouxeram amargura e tristeza, morte, decepção e quantos outros adjetivos ruins poderíamos mencionar. Então, se podemos aprender com os erros dele, por que eu errarei? Você até pode dizer: eu sou o dono do meu nariz, eu sei julgar, ou que julga saber quando ter filho, quantos filhos vão ter, ou quantas filhas vai gerar, porém depois. De quem é a responsabilidade de trazer felicidade a essa descendência? Ou diremos: cada qual se vira por si mesmo? Salomão disse em Provérbios 3, versículo 24: grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar o sábio se alegrará nele. Alegre-se teu pai e tua mãe, regozije-se a que te gerou. Assim é a família que Deus deseja que tenhamos, abençoada e também cheia de alegria. Na continuação surgirá o resultado de uma família que terá maldição por não saber planejar e sempre sentido frustrado, demonstrando a desconfiança em Deus. Porque cobra profunda é a prostituta, como salteador se põe a espreita e multiplica entre os homens os inimigos. E para que os olhos vermelhos, para quem se demora um pé por vir, e essa experiência da marca dessas desafortunadas famílias se tornem lições para as famílias que trabalharam para se tornarem a família celeste. Fica aqui o conselho do departamento de família. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, que a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Que o Senhor ajude para que as nossas famílias possam ser uma bênção para as demais famílias que estão nos observando. E acima de tudo, que a nossa família possa ser candidata para morar nos céus. E que não venhamos levar frustrações aos nossos lares. Que não venhamos levar inseguranças para os nossos filhos, quando eles estiverem constituindo famílias. Mas que possamos, com o nosso exemplo, com nossas palavras, deixar para a nossa geração um caráter formado na família, uma identidade formada na família, a identidade dos filhos de Deus, a família de Deus. Que Deus abençoe grandemente a cada família, que o Senhor deseja em nome de Jesus.